aí no seu corpo, você sabe as informações que já foram te dadas e que você ainda não decodificou, e a importância dessas informações na geopolítica, inclusive espiritual. Você sabe os desafios biopsíquicos que estamos enfrentando. Você tem noção ou você é um sem noção? Se você tem noção, você coloca o número 1, a cidade que você está nos vendo e ouvindo, você bota o 15 importante, já dá o seu like, faça a contribuição, né, com 5 centavos de real, de dólar e euro, seja mantenedor desse canal, se torne assinante, printa, manda para o zap o 21995 31 34 67 para ganhar o teu mimo, ok? E abre o cabeção, porque hoje, inclusive, vai ter aula cripto com Efraim às 15 horas, Efraim. Vai ser 15 horas? 15 horas? Não, sempre é 16h30, que o pessoal não pode ir muito 16h30. cedo. Tá, então dizer, ó, vai ser bom que eu vou poder assistir no caminho para São Paulo. Vou estar em É. deslocamento, vou poder assistir a E, aula ó, toda, é toda. mais uma daquelas aulas que eu vou dar porque tá marcada, porque tá todo mundo da área de análise cripto calado, porque tá muito esquisito o negócio. Não, então é nós na fita e os Playboy no DVD, cara. Eu falei assim, eu tava Porque, quase adiando a porque aula. toda vez que você fala, algo acontece, cara. É, Tu cara, eu tem. falei assim, caramba, rapaz, tem dia que é complicado. E essa guerra aí mexeu muito com o mercado. Não, é de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te inspirar a Não, fazer, né? eu já tô com material mais ou menos, mas a questão é que assim, o pessoal tá calado porque tudo que estão dizendo não tá batendo. Graças a Deus a gente está conseguindo dar uma linha. E o que É, temos dito está acontecendo, mas o pessoal está com dificuldade. Eu tem vejo mesmo. gente que vinha publicando diariamente que está dias sem falar nada, ó. É. Boca de siri. Falar e não falar nada, até agora o Supremo 2 não falou nada e só apareceu um papelão do cara. Os caras botaram um papelão. Eu Não, falei, tá meu Deus do céu, cada que vez mais. doideira! Oi? Mas tem uma coisa, doutor Alex. Hum. O Netanyahu está 4 dias sem aparecer também. Eita. Estão dizendo que ele está dentro do avião de segurança tipo Air Force One deles, rodando, porque ele virou alvo primário agora do Irã. O Irã quer se vingar nele. Eita. Inclusive, saiu uma, e a gente sabe que é fake, mas uma notícia no Irã dizendo que tinham atingido ele, que se ele não estava finalizado, ele estava em coma. Que isso? Mas a Eles gente estão sabe que contra-atacando com desinformação. eles estão alegando isso. Mas tem uma coisa importante, né, que a gente vai tratar um pouco mais aprofundado aí, mas tudo indica, cara, que o Irã está no piloto automático. O exército iraniano ele está no piloto automático, não está assim tendo comandos. A coisa está toda programada e está acontecendo no piloto automático. Uhum. Dentro dessa percepção, Efraim, você já tinha falado que eles tinham criado um módulo suicida. Você crê que esse módulo suicida está em andamento? Porque o Trump ele disse que já afundou 46 navios iranianos. Não, já passou de 50. Meu Deus! Porque Rapaz. ontem o Irã ameaçou, lembra que a gente falou que o Irã tinha ameaçado colocar minas no estreito? Aí o que, Sim. que ele fez? Foi lá e derrubou mais 10 navios, mais 20 mais ou menos, sendo que 10 era tudo colocador de minas. Meu Aparece, eu até Deus. postei a imagem dele afundando Não, eu vi, eu ainda nem repostei isso. Cheguei a os baixar. lança-minas, porque ele falou, não vai colocar. E se colocou e não tirar, vai ficar pior para vocês. Foi o que o Trump falou. Então a tendência é ele atacar a área portuária dos caras também, né? Já está, ele está pegando tudo que é naval. O Irã vai ficar, no final dessa brincadeira aí, sem frota marítima. O que é excelente na reconstrução. De repente, a Jabuticaba vai ganhar um dinheiro, né? Porque nós tínhamos um potencial de construção naval absurdo, né? E que foi sucateado, né? Sucateado ali em Angra, né? O problema da Jabuticaba é que na República aí o que está pegando agora
é que estão, de alguma maneira, tentando associar aquela questão daquele produto do oitavo planeta, que parece voltou aquele tema que tinha morrido, voltou aquele tema do oitavo planeta, que foi fornecido pela Jabuticaba para o atual país. Eu acho que uma das coisas que tem atrapalhado é que eu falo muito abertamente. Eu vou começar a falar em código, e o pessoal inteligente vai entender. Hoje eu já mudei o teu nome, eu botei com PH. Eu falei, eu vou entrar na dança e vou começar a falar em código, parar de falar abertamente. Então, E o que aí, acontece? só pedir a galera que entrou, gente, ó, precisamos que você dê o like, precisamos que você doe 5 centavos de real, dólar e euro, precisamos que você compartilhe e precisamos que você coloque uma sequência aí de 15 importantes, pelo menos 3 vezes 15 importantes, para ver se a gente força o algoritmo. A gente mudou o horário propositadamente, porque toda vez que eu entro com o Efraim, eles estão travando. Eu fiz a live ontem sozinho, eles entregaram, e a do Efraim não estão entregando. Então, parece que, de fato, estão nos perseguindo aqui. Então, Tá mais você. a mim do que a você. Você está se juntando a mim, mas eu estou sendo perseguido, Não, entendeu? tem alguma coisa estranha, mas eu estou tentando entender. O Bill também já está monitorando, nós estamos monitorando para entender por que, que eles estão fazendo isso toda vez que entra, né, o Efraim aqui. Então, você que gosta do conteúdo que é produzido aqui diariamente, gente, diariamente Efraim está aqui se doando para nós, né? Efraim tem se doado nas plataformas fechadas. A gente sabe que temos assuntos que só pode ser colocado lá e que também é fruto, gente, de todo o investimento histórico que o Efraim fez para ter o que tem. Você tem uma É. ideia? Eu tenho respeito por muita gente, né? Mas admiração por poucos. E o Efraim é um desses poucos que eu aprendi nesse último ano a admirar a capacidade de síntese dele, de resposta. Eu vou ser sincero, é o cara que eu peço, ele entrega, eu peço, ele entrega, eu peço, ele entrega mais. Então, É. isso é difícil encontrar E você alguém. descobriu o meu segredo. Eu sou um cara É, que quanto mais cobrado, mais eu produzo. Eu sou o não, contrário. A maioria, assim, total. quanto Não, mais eu me fico. exigem, mais eu produzo. Não, eu fui Sempre foi assim. diretor, Efraim, fui diretor de rede de escola, de universidade, então, né, ter um professor com a tua capacidade é o sonho de todo diretor, cara, porque, né, você formula o que tu precisa, joga pro cara, o cara te devolve. Tu joga pro cara, o cara te devolve, dá mais. Aí Eu você, tenho, um, meu Deus, eu tenho uma tá história jorrando, que jorrando. quem identificou isso em mim foi meu pai. Tu sabe que meu pai era pedagogo, né? Uhum. Aí eu estudava na escola Guimarães Rosa até a quinta série e tive que ir para a sexta série no Colégio Batista Brasileiro, na Tijuca, que, tipo assim, era sair da água direto para dentro do oceano mesmo, de um lago para o oceano. A diferença de método e de quantidade, qualidade de ensino era absurda. Aí eu cheguei na sexta série e o que aconteceu? A minha irmã estava uma série atrás de mim e o meu irmão 3 à nossa frente, por causa da idade. E aí eles disseram para meu pai, olha, o mais velho vai conseguir acompanhar porque ele já está numa época que ele já passou do pior, que era época era ginásio, que era a sétima série, que era o terror. Não sei se você lembra disso, a sétima série era o terror. Então ele vai conseguir acompanhar. A caçula também, porque ela vai pegar ainda uma parte da base e ela já vai entrar no ginásio, que era metade ali. Agora, o do meio vai quebrar, cara, porque ele está pegando muito, a No diferença fogo, de conteúdo que eles no olharam é fogo. muito grande e vai ser muito difícil para ele se sair. Aí meu pai, já conhecendo o filho que tinha, falou para mim, meu filho, estou preocupado. Aí me contou o que eles falaram na conselho de professores e ele era do colégio, ele era pedagogo também no colégio, mas ele era de outra área, não era dessa área do ensino médio, ele era lá do jardim, do internato. Fundamental, fundamental. Não, e ele era diretor tipo da área de toda a parte de internato do colégio. Semi-internato, que era o nome. Aí meu pai foi e falou: olha, eles disseram isso e isso. Então, meu filho, eu estou preocupado que você não renda. Eu falei: o quê? Eles duvidaram de mim? Ele, infelizmente, sim. Eles duvidaram, eles falaram que você. Aí pronto, cara. Ele ligou o botão certo. Meu irmão, a nota era assim: era IRSBMB, que eram muito bom, que era a partir de 8,5 a 10, né?
Aí, meu boletim aquele ano foi assim: MB, 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 B. MB, 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 B. Eu fiz de raiva, eu fiquei um ano todo, meu irmão. Eu, tipo assim, eu tirei as melhores notas, os caras não acreditaram. Aí chegou na 7ª série, aí eu falei, pai, tá aprovado? Tá. Aí as notas eram S, 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 R, S, I, S. E, cara, o que aconteceu? Estão falando que você... Eu falei, pai, eu não preciso mais provar nada para ninguém, não. Eu só vou tirar a nota para passar agora. Então eu era tipo assim, se eu não fosse desafiado, meu irmão, eu era, cara, chutava isso mesmo. Efraim, isso que tu disse é muito doido e é coisa da galera de Magalhães. Você sabe por quê? Quando eu cheguei na escola de especialistas, lá em São Paulo, eu não queria tirar nota boa, não queria. Eu ficava tentando acertar o meio para baixo, meio para baixo, meio para baixo. Aí o que aconteceu? Meu pai e meu tio foram falar comigo: você é maluco? Eu falei: por quê? Tu vai para Jacareteacanga, tu vai para Arroio do Chuí com essa nota, porque eu estava revoltado, porque eu queria ir para a Marinha, não queria ir para a Aeronáutica, não queria. Uhum. E aí eu estava ali contrariado, então eu ficava tentando tirar 5 para baixo, então 4,8, 4,9, eu ficava tentando acertar a nota O do pessoal meio não para baixo. acredita que é maluquice nossa, né, cara? Eu falava assim, pai, se eu passar, tá bom. Às vezes eu fazia o cálculo de quanto eu tinha que. Eu entregava a prova sabendo mais, cara. Aí o professor, mas já vai entregar? Eu falei, já deu para a nota que eu precisava. Aí eles contavam pro meu pai, que era tudo amigo, né? Aí meu pai, para com isso, rapaz, eu vou te arrebentar se tu fizer isso. Eu falei, pai, não adianta. Pode me arrebentar. Eu agora só vou estudar para passar. Aí eu tomei a dura, aí eu resolvi fazer as provas. Eu tirei 5,10 consecutivos. Fui chamado na coordenação, que eles acharam que eu estava tendo acesso à informação das provas, cara. Aí os caras, né, da pedagogia, né, me perguntavam, eu respondendo. Cara, mas como é que pode? Eu falei, não, porque agora disseram para mim que eu ia me lascar. Aí eu resolvi fazer as provas. Aí eu saí lá do rabo da turma para ir para as cabeças da mas turma, é assim, cara, é desafio. Lá. E aluno, eu no segundo grau era o seguinte: se eu gostava do professor, eu ia bem. Se eu achava o professor chato, eu ia só na média para baixo. Não, o que me salvou lá na escola também foi ter me apaixonado pela professora de português, cara, platonicamente. Aí eu comecei a render por causa disso também, cara. Não, adolescente é coisa de doido, gente. Cara, a Não gente tenta entender a cabeça de adolescente que não tem Não, lógica, não. esquece. Tem lógica, não. Agora, vamos lá. Não falando em lógica, o Irã esconde o líder 2, bota um papelão ali, já mostrando que, de fato, o cara está fazendo um papelão, foi a leitura que eu fiz já. Eu não tenho como não fazer uma leitura psicológica. O cara me mete o cara com um papelão. Falei, Jesus, o que é isso? Como é que fica o mundo hoje, Efraim, depois de ontem, com esses barcos tudo afundado? Como é que está o petróleo? Como é que está a economia do mundo? O petróleo deu uma queda e uma segurada por causa dos anúncios que o Trump fica repetindo, dizendo que a guerra está sendo rápida, que eles já estão conseguindo alcançar todos os objetivos. Lembrando que o que Washington, no caso Estados Unidos, considera objetivos cumpridos não tem nada a ver com o que Israel considera como objetivos cumpridos. Os Estados Unidos está tentando confirmar uma mudança ou uma permanência de um regime que seja favorável aos Estados Unidos. Olha que interessante. Enquanto Israel fala que não tem como nenhuma daquelas pessoas do regime continuar, porque eles não vão mudar, porque eles são enganadores, como já fizeram várias vezes, e ele diz que a única coisa aceitável é a mudança de regime. Então, os discursos aí não se encontram. Você acha que isso é o início de tensão ou é um jogo do cara bom e do cara mau? Não, é um jogo não do cara bom e do cara mau. É um jogo de agradar os meus eleitores e não deixar os meus compatriotas decepcionados, achando que a gente vai aceitar um novo acordo que seja favorável. Uma coisa que está aparecendo é que Israel está atacando com muito mais violência nesses últimos 2 dias, porque está sentindo que o Trump pode chegar num ponto e falar: chega, já foi.
Tá meio assim, tá meio parecido. Por quê? Porque a gente sabe que o Trump tem duas coisas que influenciam ele: eleições e números, né, financeiros. E financeiramente está ficando pesado para os Estados Unidos e ele perdeu um pouco de apoio eleitoral assim, ele está com menos apoio ou intenções de apoio dos eleitores do que antes da guerra. Então a guerra não está sendo boa para a popularidade dele, para um cara que já mostrou que tem um ego bem, um narcisismo, né? É complicado. Então, assim, isso pode afetar mais do que parece. Uma outra coisa que está Agora acontecendo é. deixa eu só jogar uma lupa aí. Se por acaso acontecer um ataque interno, isso reverte a favor dele, então. Se começar uma sequência de células terroristas agindo dentro dos Estados Unidos, mudaria a opinião pública? Talvez para pior, porque uma das análises, e eu estou falando baseado em várias análises, uma das análises é de que a distância da guerra, que não chega nos Estados Unidos em termos físicos, está tipo, ajudando ele a manter, porque para o americano médio em geral, são números que estão acontecendo lá longe. Segundo, tem uma estratégia de marketing ou de imagem, de comunicação que está acontecendo, é que não estão divulgando o que está acontecendo em Israel. Parece que Israel está levando na boa, e não é verdade, assim, até onde é verdade, eu não sei. Houve uma falha, eu acho que foi a Fox ou a CNN que falou que estava sendo censurado. Tá, não, tá sendo, porque eu acompanho um jornalista, dentre as minhas principais fontes de informação, é esse jornalista judeu, israelense, vive em Israel, é judeu messiânico, ele é judeu, mas ele crê em Cristo. E ele é muito. E teve uma coisa que ele colocou, aquela imagem que eu coloquei dos navios, ele diz assim: e ele põe esse vídeo foi desclassificado. Por quê? Porque ele não pode divulgar tudo que ele tem de lá. Ou seja, ele põe embaixo da divulgação dele que aquele vídeo foi passado por dentro do conceito lá que eles estabeleceram, que há coisas que não pode mostrar. Aí é que você começa a ver a desinformação ou não. Mas tem gente dizendo que teve um cara que divulgou imagens lá de destruição terrível em Tel Aviv, que tem muita coisa detonada, e o cara que filmou e divulgou foi preso, porque não pode. Então, assim, talvez seja o objetivo não deixar que o americano, em particular, tenha muito acesso ao que realmente está acontecendo. Essa destruição está em cima daqueles mísseis que abrem uma série de ogivas? Sim, eles continuam atacando com chamadas, com os Cluster, né? dispositivos de Cluster, explosivos cluster. cluster. Cluster, que é com U, mas fala cluster, que é aquele que vai e ele se joga. E falam que está cheio de fragmentos de negócios que são, por exemplo, muitos mísseis que são atingidos no ar, o fragmento se espalha. Então estão dizendo que Tel Aviv está assim, tá brabo o negócio lá, tá feio. A sirene toca o dia todo, por isso que eu falei que um dos uma das análises da guerra é que o Irã está no piloto automático. Em que sentido? Ninguém consegue, em Teherã, assumir o controle dos ataques que estão sendo feitos a partir do Irã. Que eles já deixaram tipo programado para o caso de o comando ser eliminado, e foi eliminado no primeiro dia, não se esqueça, não foi só o Ali Khamenei, foi praticamente todos os generais de primeira linha que estavam junto, todo mundo que tinha poder de decisão foi junto, por isso que está essa dúvida se realmente o Moctaba, que é o filho, Khamenei, está vivo ou não, porque não dá para saber ainda, mas como eu falei, tem gente, aí os iranianos estão dizendo que o Netanyahu já foi, porque ele já está 4 dias sem aparecer, mas, na verdade, a informação que eu tenho é que ele está meio que escondido ou voando, dando voltas para não ser identificado, porque todo mundo, né, quer. Você imagine
a vitória que seria para o Irã eliminar o primeiro-ministro de Israel. Mas eu já estava até assistindo aquele rabino cristão, messiânico, que vive nos Estados Unidos, brasileiro, e ele lembrando uma coisa que a gente já falou aqui, mas eu estava ouvindo ele, porque mesmo uma coisa que eu sei, eu gosto de ouvir para poder ouvir outra visão, né? A gente que gosta de aprender, a gente não tem essa coisa de eu já sei, eu quero saber mais. E ele estava lembrando que foi em 1988 que então o Menem, que era o Lubavitcher, né, fez aquela profecia para o Netanyahu. 88, o Netanyahu não tinha sido primeiro-ministro ainda, estava se dirigindo a ser um político, e ele disse: você vai ter 119 deputados do Knesset que vão se fazer contra, que vão se levantar contra você durante o seu governo. Você vai ser o primeiro-ministro que mais vai ter tempo de governo. Você vai governar, você vai ser tirado, mas você vai voltar, e na última vez que você voltar, você vai entregar a chave de Jerusalém na mão do Messias. Cara, uma profecia de 88. E tudo que o cara disse aconteceu. Ele disse que chegando perto do final da última vez, e naquele final da sua participação e de governar, vão se levantar várias acusações contra você para te derrubar. Mas isso não vai fazer efeito, porque é Deus quem vai te proteger. E, cara, se você pegar o que aconteceu antes da Guerra de 12 Dias, que quase que ele foi julgado e condenado em Israel, fora a Raia, ele estava com a cabeça prêmio por Raia, estava sentenciado pelo Tribunal de Haia, e dentro de Israel respondendo a um monte de processo, e quase caiu, exatamente como Menahem falou em 1988. Então, uma coisa assim muito específica que se cumpriu, né? E tem muitos judeus hoje em Israel, muitos ortodoxos e de várias linhas, que lembram disso e estão de olho no que vai acontecer. Por isso que eu estou falando, para a gente ficar bem atento a essas profecias rabínicas agora. Hoje eu publiquei um outro, você até comentou lá no Instagram, que eu publiquei, fiz como publicação. Esse que eu publiquei, eu botei em duas partes, porque o texto era monstruoso, ainda cortei coisa pra caramba. Ele é um escritor muito conhecido, esse rabino, e ele fala a mesma coisa, que o Messias já está lá, e que Netanyahu vai entregar a chave para ele. E por isso que esta guerra para os Estados Unidos é para chegar a um ponto X, e meio que tem influência fechada agora no Oriente Médio, mas para Israel é mais profundo o significado, porque dentro da mentalidade tanto religiosa quanto existencial de Israel, o fim desse regime é o estágio final que Israel precisa para se estabelecer como uma nação que vai ter direito de existir. Dentro dessa linha de raciocínio, o Emirates agora, o Bahrein, a Arábia Saudita e o próprio Kuwait, com o dano que eles estão sofrendo em relação ao Irã. Eles vão retalhar, o Azerbaijão vai retalhar. Você acredita que vai haver uma incursão por terra, ou essa guerra fica só no campo aéreo e o prazo para a Páscoa, né? Porque você tinha falado, né, sob a previsão Trump dela se encerrar na primeira semana de abril, que tem a ver, inclusive, né, com o discurso dos rabinos, e que também, antes disso, nós temos o 20 de março, né, a mulher do véu de branco, né? A mulher do véu de branco aí, para atravessar em 20 de março. Meu Deus! Nós temos fortes emoções nesses dias, então? A questão até assim do Netanyahu, da mulher de branco, no dia 20 de março. 20 de março é uma data muito centrada, né, nesse período de início de março para a primeira semana de abril. Olha como é que é coincidente, né, a fala do Trump. Até alguém colocou aí, mas Deus protege o corrupto. Gente, o que o Rabino falou, muitas coisas estão se cumprindo. Como ele falou, é como ele viu. Não quer dizer que é uma profecia bíblica. É um cara que, inclusive, esse Menahem, que era considerado o homem sábio, iam líderes do mundo todo para receber uma bênção dele. O cara, assim, tem vários milagres que foram realizados por ele,
mas ele, para você ter uma ideia, ele nunca pisou em Israel. Toda a vida dele ele passou em Nova York, ele nunca pisou em Israel. E é muito interessante essa relação dele, né, com o povo de Israel, e se tornou o cara que estabeleceu o maior movimento em termos financeiros de poder e influência do mundo dentro do povo como tinha lá nos dias de Jesus, fariseus, saduceus e tal. Essa Lubavitch é meio que assim, os caras que realmente têm poder financeiro. O próprio Jared Kushner é criado dentro do centro Lubavitch. E tem outros, o próprio Trump tem contato lá em Nova York, os caras são muito influentes. Então, não é que isso é uma profecia que Deus está protegendo, é o que ele disse para o Netanyahu, seria isso. O que ele disse, politicamente, historicamente, se cumpriu muita coisa. Agora, se isso é de Deus ou não é de Deus, é você que tem que julgar, não sou eu, e a gente tem que ver os frutos, né? Então, voltando aqui à sua pergunta, que é onde eu estava me alinhando para responder, dentro desse prazo que o Trump deu, de 4 a 5 semanas, não foi um prazo chutado. É o período que passaram para eles os estrategistas para poder fazer tudo que eles precisam. Eles mandaram uma onda de ataques de caças e conseguiram destruir definitivamente toda a capacidade de defesa aérea e aérea do Irã, na primeira leva. Depois mandaram bombardeiros B-2, que são aqueles stealths, que são aqueles invisíveis ao radar, que conseguiram destruir uma série de interesses militares com mais de, segundo eles, mais de 2.000 alvos dentro do Irã. É uma coisa assim, para números militares, é coisa para caramba. Eles praticamente destruíram toda a capacidade aérea do Irã, tanto de defesa de mísseis, de terra-ar, quanto de aviões também, de capacidade aérea em geral. Os radares. Agora, aí vem uma terceira leva, porque o B-2 é muito caro, a hora de trabalho do B-2 Stealth. Depois que eles conseguiram finalizar, eles ainda têm, doutor Alex, aeronaves de 70 anos que são extremamente, que é o B-52, que são da Segunda Guerra. Pô, imagina, aeronave de 70 anos. Mandaram agora, porque eles têm um monte dessa aeronave, e o custo dela, para você ter uma ideia, quanto custa a hora de um B-2 é de 2 milhões por hora. Um B-52 tem um custo de 70 mil dólares por hora. Então, eles pegaram, botaram umas bombas gigantes, que o B-52 carrega, que ele pode fazer ataques até a 400 quilômetros, mas ele pode fazer a partir de 900 quilômetros de distância. Então, para voar mais alto. Aí eles botaram esse tipo para eles, mesmo sabendo que praticamente está destruído, eles não querem correr risco de perder os B-52, então mandaram agora uma leva de B-52 para pegar um monte de alvos, porque o Irã está... Veja, você está lutando contra um cara que está sempre se gabando. O Irã se gaba o tempo todo de que eles podem fazer isso aí, essa brincadeira, eles podem ficar nessa brincadeira por anos, que eles têm armamento aí para anos e anos, e que não adianta eles destruírem, porque por mais que destruam, eles não vão conseguir destruir tudo, que eles têm muito mais e tal. E, de fato, veja, eles estão falando e estão operando, porque eles continuam fazendo ataques diários aos países em torno e Israel. Não pararam em nenhum momento de atacar até agora o Irã. Diminuiu, de fato. A quantidade de ataques que eles começaram no primeiro dia para agora é bem menor em relação ao início, porque eles já perderam muito dos seus lançadores. Eu vi imagens de aviões destruindo uma série de lançadores de mísseis no Irã. Eles estão diariamente cumprindo lá os seus alvos de incapacitar o Irã de atacar, mas está longe de terminar. Então, assim, ainda é uma incógnita. Mas, realmente, a gente está aí praticamente na segunda semana. Se são 4 a 5 semanas e for continuar do jeito que está, apesar do custo altíssimo que está sendo para o mundo, em termos de energia, de valores, de inflação, de tudo, é possível que eles consigam fechar essa conta até a quinta semana, a não ser que algo mais grave aconteça, segundo o Netanyahu, porque depois que o Netanyahu fez a última declaração de que eles iam fazer uma grande surpresa, que ia surpreender o Irã, ele não falou mais nada, ele não apareceu mais. Aí ele sumiu.
Foi, Sumiu. sumiu. Não, na realidade já surpreendeu sumindo, né? Já É, surpreendeu ele sumindo, sumiu de verdade. sumiu de verdade. Agora, nessa linha de raciocínio, Efraim, como é que fica a Europa nesse time? Porque houve um esboço, né, de Inglaterra mandando alguma coisa para aquele lado de lá, e a França mandou uma flotilha também para o lado de lá. Né? Isso significa já o envolvimento da Europa e ela se torna alvo para o Irã, ou isso ainda está no campo diplomático de quem vai estar só dando cobertura aos navios de bandeira europeia? Vamos lá. O senador Lindsey Graham, que é um cara polêmico pra caramba, mas ele é apoiador de Israel até debaixo d'água. Ele é assim o principal garoto propaganda pró-Israel que tem dentro da política americana atual, aliado do Trump e tudo. Ele reclamou agora, esses dias, de ontem para hoje, estava reclamando numa reportagem, numa entrevista, acho que era até para Fox, para algum canal de TV lá, americano. Ele ficou reclamando que a Arábia Saudita, que deveria ter se envolvido, ele falou: nossa embaixada foi atacada, a embaixada em Riad, que é a capital da Arábia Saudita, foi atacada e vocês assinaram um acordo de dupla defesa conosco e vocês não estão atacando. Né? E a Arábia Saudita está quieta, porque olha só, cara, como é que a Arábia Saudita vai atacar o Irã se ela é vizinha do Irã? Se Israel, com todo o sistema de defesa dele, com toda a capacidade, a distância que está do Irã, está levando uma pancadaria de ataques, a Arábia Saudita fizer um ataque contra o Irã, ela vai criar Suicídio. Um suicídio, porque ela não vai conseguir defender se Israel, com todo o sistema de defesa, ajuda dos Estados Unidos. A Jordânia tem parado vários mísseis que vão em direção a Israel, vários. Todo mundo ajudando. Israel está levando essa pancadaria toda. Imagina o cara do lado ali, o vizinho, que está a 10 segundos de 10 mil mísseis. Não tem como. Então, assim, ficar cobrando uma posição, né, de longe, né? Vai lá, rapaz, vai lá, aquele cara que botava pilha, vai lá, sai no pau com ele, todo mundo sabe que ele vai apanhar, mas fica botando pilha pro cara aí. Ele não vai entrar nisso. Então, a questão da Europa é bem parecida. A Europa está ao alcance dos mísseis Oreshink, lá, tipo aquele lá da Rússia, no Irã, que tem um míssil lá, que deve ser o mesmo, mudaram só o nome, mas eu acho que é a mesma coisa. E não é tão fácil assim esses países se envolverem, já que os Estados Unidos bancaram esse ataque e a questão que estão fazendo, inclusive... A ação provocativa é americana e israelense. Sim, foi Israel e Estados Unidos que assumiram essa postura de atacar. E agora já está havendo aquele movimento de muita gente questionando se realmente as coisas... Assim, está começando aquele questionamento. Não é só para tirar mais um governo e ter poder sobre ele, como foi o caso da Venezuela. Aquelas questões, né? Mas, como eu disse, o que os Estados Unidos está fazendo na guerra, mesmo aliado a Israel, são interesses muito diferentes. E um é existencial e outro é de retomar a influência e acabar com a força dos seus adversários numa região que sempre foi de domínio americano. O que eu vi também, eu não consegui confirmar, mas parece ser verdadeiro, é que um bilionário muito influente dos Emirados Árabes, que é um aliado de muito tempo dos Estados Unidos, começou a questionar se os Estados Unidos levou em conta que os seus maiores apoiadores, que fizeram bilhões de investimento no seu projeto de paz de Gaza, bilhões no seu projeto de retomar lá o America Great Again, foi levado em conta quando ele decidiu fazer esse ataque, porque todos os caras que investiram nele estão sofrendo danos terríveis. Então, ele está fazendo um questionamento plausível. Vem cá, você levou em conta que nós que temos te apoiado ou só levou em conta Israel? Você fez isso só por Israel e esqueceu os outros aliados? Porque nós estamos sofrendo o dano sem ter concordado. Você não nos questionou, nos consultou, você fez o que você tinha que fazer. Então está começando a ter uma divisão aí. Deixa eu jogar aí uma cereja nesse bolo. Né? Nós estamos vendo com a atitude do Irã que, de fato,
A intenção deles é de obliteração, doa quem doer, em qualquer que seja a circunstância. Então, a maneira do Irã, né, responder a tudo isso mostra que a intenção bélica deles, velada, realmente caminhava para algo maior, né, e que poderia colocar não só o Oriente Médio refém deles, mais a obliteração de Israel, e a própria Europa também refém, já que eles são kamikazes. Nós estamos vendo, né, uma ação kamikaze, suicida. Dentro dessa percepção de que eles seriam suicidas, né, a gente só resolve esse trem de maneira terrestre, fazendo uma aniquilação total das forças militares e paramilitares, já que nós temos civis envolvidos com eles ali, infelizmente também, né? Apoiando a atrocidade que eles praticam. Ou seja, você acredita que nós vamos ter um genocídio maior do que foi em janeiro e fevereiro no Irã para poder restabelecer, vou usar um termo egípcio, a ordem cósmica? Então, tem que obliterar ali milhões de É, iranianos. aí é que tá. Eu vou te fazer vou te responder perguntando primeiro por uma parte militar. Você tem noção de quantos militares tem hoje a serviço da Revolução Islâmica Iraniana? Eu creio que mais de 500 mil, cara. Não, tem 1 milhão. Já tem? Eles Não, declararam sempre, isso? já eles têm 1 milhão de soldados. Cara, falar em 1 milhão é um número bem, mas bem absurdo. Não, e você vai ter que matar todo mundo, cara. É igual o nazismo, E o entendeu? que está Você... acontecendo é que tem ido os caras comandantes que estão sobrando. Teve um que foi para a TV e ameaçou. Aí veio outro e falou: olha, se alguém for pego na rede social apoiando as ideias dos nossos inimigos, não quero saber quem vai, quem é. Nós vamos atrás e vamos eliminar. Então, assim, já estão com o discurso de que quem pensar diferente, se eles descobrirem que está pensando diferente, vai dar ruim. Por isso que não há acordo possível, né, cara? Como é que você vai pacificar isso? Não tem pacificação. É obliteração, né? Obliteração. Eu vi, né, não sei se chegou até você, a possibilidade de Israel usar artefatos nucleares para poder desequilibrar essa situação mais rápido, né? Você acredita que eles vão fazer uso disso ou o americano vai conseguir segurar isso? Aí é que tá. Tem uma profecia que diz que vai haver, eles poderiam usar. Um profeta falou há muito tempo que para eliminar a ameaça de vez, eles teriam que usar um tipo de artefato tático, né? Nuclear tático, que não é aquela coisa gigantesca de Hiroshima, não. Uma coisa tática mais nuclear. Pontual. Pontual, mas que causaria um dano e um choque que faria tudo mudar. Mas isso aí não é uma análise baseada em fatos, né? Porque seria assim uma tentativa perigosa de acabar, de fechar a conta, quando, se você parar para pensar hoje, apesar de todas essas consequências, o número de ataques diários que o Irã está recebendo, Teherã, todo dia tem prédio caindo em Teherã com novos ataques, que são sempre prédios ligados ao governo, aos militares. E a gente está falando de um país extremamente desenvolvido. E você está vendo hoje, na era moderna, um país muito desenvolvido em muitas áreas sendo atacado como um todo, né? Então, começou aí, não entra na pilha não, doutor Alex. Não fica todo dia, ó, o pessoal só quer entrar aqui para ver você gritar, ó, não vai nessa não. Então, só misericórdia. Eu acredito que realmente nós temos que assim levar em conta que seria um suicídio da opinião mundial a respeito de Israel se Israel fizesse isso. Vamos lá. Ele poderia terminar uma parte da luta, mas ele ia perder não o suporte que ele não tem mesmo, o apoio, mas ia perder a percepção de um país que é equilibrado nas suas ações. Civilizado. Como é que fica a ONU no meio de tudo isso, Efraim? Nós tivemos aquela reunião, aquele bate-boca lá na ONU, né?
a ONU, né, censurou o americano, não levou em consideração, Israel não levou em consideração, né, alguns países apoiando, né, a situação deles, inclusive a Argentina, né? A Argentina declarou guerra ao Irã, meu Deus, Milei falou grosso na direção do Irã, e as células adormecidas não acordaram ainda. Você não está achando isso estranho, não? É, essa questão é boa para a gente responder, porque assim, não é que está estranho, é que tem muita coisa que não está sendo divulgada, doutor Alex. E mesmo que se tivesse, eu acredito que se tivesse, de alguma maneira, alguma célula dormida sido despertada do sono, eles não iam divulgar. O Gustavo entrou aí, um abraço aí, Gustavo. Gustavo está falando que ele percebe uma perda de apoio, né, a Israel por conta do que a galera chama, né, de sionismo, que tu já explicou que até o termo é mal aplicado, né? A galera, Mal, né, mal. se A Bíblia é apropriou. 100% sionista. O que chamam É, de sionismo hoje é um movimento político e não o fato de Sião ser o lugar do grande rei. Mas na Bíblia, então, o cara que é anti-sionista é anti-Bíblia, porque o sionismo bíblico é ter em Jerusalém o assento do grande rei. E em Apocalipse confirma que Jesus governará o mundo de Sião, quando ele não, voltar. a orientação é orar para que haja paz em Jerusalém, em Sião, inclusive, né? Se fala E muito a esse aí respeito. o que chamam de sionismo. É, assim, biblicamente nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Ainda que a Bíblia mostre que vai ter um nome espiritual em Jerusalém, por causa das realidades espirituais, as pessoas têm que aprender que o fato de algo não estar dentro da obediência não significa que Deus rejeitou aquele povo. Porque se fosse assim, nós cristãos também já estávamos mal das pernas. Porque, Obliterados, olha, obliterados. obliterados. Quanto escândalo, doutor Alex. Total. Quanto escândalo. Hoje eu estava vendo um pastor lá que era missionário dando um testemunho triste. Ele falando: olha, gente, eu cresci com um pastor que virou presidente da convenção, de uma convenção grande do Brasil. Ele contou. E ele disse: eu trabalhava numa igreja, já tinha pastoreado algumas igrejas, fazia parte da mesma convenção. Quando ele foi a presidente, por sermos amigos e próximos, ele me chamou para fazer parte com ele lá da diretoria. Eu virei secretário da mesa da convenção, que era como eles são chamados, e também da área de missões, que eu sempre trabalhei com missões, muito atuante. Teve um sábado que eu decidi ir à igreja para resolver alguma coisa, que eu sabia que ele estava lá. Entrei na nossa área de escritórios, que a igreja era muito grande, e chegou lá, ele pegou aí o líder beijando uma esposa de um outro, que era também da diretoria. Ele ficou assim, eles não viram, ele saiu. Aí, isso foi num sábado que ele disse. Aí ele disse que no domingo teve ceia. E o dito presidente entregou a ceia para essa irmã que ele viu, falando em mistério, marchando. Então, assim, ele ficou tão escandalizado que ele se. Agora, olha como é que o cara foi. O cara foi bíblico, porque a Bíblia diz que se tu pegas o seu irmão em pecado, vai até ele, tu e ele, e convence-o do pecado. Então, ele pegando aquela ideia de Mateus 18, o que ele fez? Na segunda-feira, isso ele contando, ele foi encontrar com ele, que eles sempre se encontravam segunda para tomar um café, para falar das coisas e tal. Ele aproveitou que só estavam os dois e exortou, tentou mostrar a ele que ele, né, não deixasse aquilo crescer. E, poxa, aquela conversa, o cara ouviu, falou que no dia seguinte ele virou persona não grata, foi perseguido até perder todo o cargo, credibilidade, cantaram um monte de mentira a respeito dele. O cara acabou com a reputação dele, tirou ele ele passou a não ter mais salário que ele tinha para poder se movimentar. Foi praticamente excluído sem ser excluído, né? Foi apagado Cancelado. cancelado. Quando não foi mais chamado para pregar em lugar nenhum, vivia pregando em um monte de lugar, todo mundo foi avisado porque o cara era persona não grata. Ele, olha como é que aí você fala, mas pode ser mentira. Sabe quando a gente sabe que não é mentira? Porque ele em nenhum momento diz o nome, não fala de onde era, não diz qual era a convenção, não diz de onde ele era, ele só diz que passou a trabalhar com obras e se sustenta e que ele continua fazendo trabalhos
onde ele pode fazer de evangelização e tal. Aí você vê que o cara tem um coração certo, porque ele em nenhum momento ficou com aquele sentimento vingativo, porque ele entregou para Deus. Então você acha que Deus que poupa pessoas assim também não poupa Israel? Ou você acha que quando Deus fala para Osés, vai lá e casa com uma mulher de prostituição, Deus estava falando de quem? De Israel. Casa com uma prostituta, tenha filho dela, aí ela vai se vender para outros homens, você vai lá e busca ela de volta, Deus está falando da gente. Total. Então as pessoas ficam aí com essa religiosidade encruada aí, porque essas pessoas que falam isso são encruadas, porque elas são pecadoras, mas elas se acham no direito de falar dos outros, né? Então, quando falam, às vezes, de Israel, estão se julgando sem saber. Você acredita que a gente pode aplicar a parábola não, na realidade, o momento de Maria Madalena e apedrejamento dentro desse contexto? Porque Sim. Maria Madalena, né, foi pega em adultério, nós não sabemos, né, quem era a pessoa, alguns especulam que era Jairo, né, que estava com ela ali, mas fato é que não há o registro, né, de quem estava, só aparece ela, não aparece o homem, pelo certo, né? Teria que aparecer o homem, os dois deveriam estar ali para serem apedrejados, e ela estava sendo colocada, né, como aquela que deveria ser ceifada, Eliminada. já que ela é o câncer. Se aplicaria isso? Claro, e Jesus falou: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Até assim, eu até em respeito ao Leonardo, não vou fazer uma crítica ao comentário dele, mas essa alegação, Leonardo, de que Israel é uma coisa, o governo de Israel é outra, não está na Bíblia. Na Bíblia, o governo é a cabeça de Israel. Biblicamente, É a a liderança representação do povo, né? é a representação. O que o cabeça é, o corpo é. Isso. Biblicamente, se o governo de Israel está agindo mal, o povo de Israel está agindo Olha mal. só, e aí vale um ponto, hein? A jabuticaba está nessa, tá, gente? O comando que está na jabuticaba traz sentenças espirituais para Sem o dúvida, Brasil, assim como os ok? Estados Unidos, assim como a Europa. As pessoas querem sempre separar para continuar com o argumento. Gente, a visão, e veja, não é que nós não temos que ter senso crítico, mas nós temos que ser cuidadosos Bom na senso, crítica. bom Uma senso. pessoa me procurou a semana, até de um outro país aqui da Europa, eu sempre tem pessoas que me pedem conselho, aí uma pessoa até da Suíça me perguntou um conselho que ela queria fazer uma Uma meio que um arrumação no blog. bunker. A arrumação no bunker, os Não, bagunceiros do bunker. não, uma pessoa. Era Meu uma pessoa. Deus, É Efraim, uma, eles fazem bagunça no bunker, Efraim. E ainda me respondeu ainda a parada. Eu olhei assim e falei, Jesus, como é que eu faço com essa criatura? Eu mandei ela desparasitar. Você sabe o que eu falei? Ó? Você saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de você. é isso Meu aí. Deus, meu Deus. Aí, não, e essa pessoa, que era uma senhora, até uma pessoa cristã há muito tempo, falou: eu quero fazer do meu Facebook um blog, eu quero contar a minha história. Só que me pediu um conselho e foi sábia no pedido. Só que eu passei por alguns ministérios e os pastores erraram assim, 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 e eu queria contar. Eu falei: olha só, vou te dar um conselho. Quando você contar. Oi, Efraim. Efraim, cadê você, homem de Deus, varão valoroso do Senhor? Cadê você? Gente, derrubaram Efraim lá, voltou Efraim. Derrubaram. Direto hoje. Aí eu falei para ela: olha, quando você contar, conta a sua história. Fala De a seu você. respeito. Não fique fulanizando, não fique colocando situações que vão expor outros, porque é o seu testemunho. Qual E ela é o depois me teu agradeceu. pecado? Qual é o teu pecado? Qual é a tua história? Da onde o Senhor tirou você da lama? Qual é É a isso tua aí. lama, jacaré? Qual é a tua lama, jacaré? Não é isso? E a mesma coisa com Israel. Eu não estou dizendo que Israel está certo, que tudo que ele faz está certo. Pelo contrário, a maior parte das ações hoje do governo israelense em relação a uma série de assuntos são equivocadas. Mas a mim cabe orar por eles e pedir para Deus abrir os olhos dele, como para abrir o meu, porque eu posso achar que estou fazendo certo e estou, de alguma maneira, também Vamos, caindo no mesmo erro que eles, de achar que eu estou fazendo, que tudo que eu faço desde que eu estava, espalhe o nome de Deus, eu estou fazendo certo. vamos trazer isso, Efraim, para o lance do Geburá e do Geburá domingo. Efraim, hoje, cripto
Essa é a semana do Efraim, meu Tô ligado, Deus! tô em todas. Não, ele tá em toda, meu irmão. É artilheiro mesmo. O cara vai lá e pá, é com a cabeça, com a perna, é com o ombro, é gol até de barriga. Ele tá Eu faço até hoje. a mão de Deus, como diz lá o Maradona. Tum, Isso! bate a bola. Direto. Ó, essa é a semana do Efraim. Ó. Hoje é cripto, 16h30. Sábado, 9h30 do Brasil, é imersão cripto. E domingo tem Geburá, justamente respondendo o que o Efraim perguntou aí sobre a questão do Israel, dos homens, o de Adonai, o de Deus. Isso tem sido, né, abordado com muita profundidade no Geburá, inclusive falando sobre a tribo de Judá e a tribo de Efraim, o reino de Judá, o reino de Efraim, e como nós nos contextualizamos no meio de tudo isso, ok? Então, Efraim, pegando esse gancho do Código Sect de Enoch e o Geburá, a análise fria dos acontecimentos, porque nós estamos no ano do desacobertamento, a gente está no ano que a galera fala de aquecimento global e só está ficando frio. O Brasil vai pegar 10, 15, 20 negativo. Meu Deus! Vai nevar no Rio de Janeiro. Já pensou em Salvador e Cuiabá, gente? Você acordar com neve nesses lugares, só misericórdia. Eu falei para a esposa aqui do apartamento do Bill, falei, ó, nós vamos olhar ali para a Mantiqueira e vamos ver neve. A Mantiqueira coberta de neve. Gente, olha as previsões para os próximos 10 anos no Brasil. Cadê o aquecimento global? Ok? É bomba para tudo quanto é lado. A Greta não apareceu na linha de frente com ninguém do Greenpeace, não está ninguém ali botando a mão, míssil não cai, míssil não cai, míssil não cai. Cadê a turma, Efraim? Por que todo mundo correu? Porque nós vivemos numa era em que, como estamos vendo essas críticas que são, às vezes, parecem críticas plausíveis a Israel ou a outros países, como eu falei. Eu, aquele dia, fui falar que morreu um idoso e uma criança naquele ataque. O pessoal, não, que você está defendendo. Não estou defendendo. A gente perdeu a capacidade de analisar as coisas em critérios sem ser apaixonados. Então, hoje, se você não defende uma causa que esteja alinhada com um monte de outros assuntos, você. Isso é o quê? O ozônio é aquela parada que tem que ir para aí, cara. E isso aqui é sim, uma sim. arma, cara. Isso aqui é uma arma, hein? Não, com certeza. Fica liberando o ozônio, as luzinhas de cromo, legal. Mudando as células, o negócio aqui é violento. O pessoal pessoal pelo menos com o símbolo do ozônio aqui, ó. Não, eu falei, o Efraim hoje já apareceu já armado também, tá todo mundo armado aí. E a galera tá de bob, o pessoal tá de bob. Não, então, e o que acontece é que as pessoas hoje, por que não aparece o Greenpeace, não aparecem os protestos? Porque as pessoas... Os protestantes! E as pessoas precisam, na verdade, de uma bandeira. Elas não defendem um inocente, elas não defendem a vida, elas não defendem o ecossistema da Terra, elas defendem a bandeira. Se o que está acontecendo não é a bandeira que ela carrega, ela não se envolve, ela não está nem aí. E isso está acontecendo não é só no mundo, não, é no Brasil, é dentro da igreja, é em Israel. Se as pessoas estão sempre... Você vê, quer ver uma coisa? O Irã congelou... Hipocrisia e falsidade. O Irã congelou todas as contas no Irã. Foi mesmo. Sem bancárias. Por quê? Porque ele precisa do dinheiro. E quem é que vai protestar contra? Esses caras já falaram que quem falar contra. Aí é só... Efraim, foi só falar de falar contra, gente. Já travaram o Efraim. Cadê o 15? Importante, gente. Nos ajude. 2, 5 centavos de real, de dólar, de euro, ok? Nos ajude, povo de Deus. Dê seu like aí, ó. Tem uma galera forte que entrou que não deu like. Deu like aí. Efraim, tu voltou? Voltei. Aí o que acontece? Então, se você vê, você está num lugar que, se você fala, você é cancelado, e é cancelado de verdade, não é só cancelado na internet, como no Brasil e nos Estados Unidos, você é cancelado de vez. Então, você vai vendo que, assim, é muito mais fácil falar
de algo distante de mim do que algo que está me afetando. Então, hoje, muita gente tem dado opiniões Estapafúndias. de qualquer maneira, como se a análise dele baseado naquilo que ele acredita, pensa e vê, quando, na verdade, nós deveríamos ser muito cuidadosos quando falamos com veemência a respeito de um assunto que nós realmente não temos domínio de quais são as realidades. Então, assim, hoje, condenar um país que atacou outro porque o outro diz que vai obliterar aquele primeiro país. Então, o país, por existência, e veja, houve uma coisa que ninguém pode falar, que houve uma coerência, tanto no Israel quanto no Irã. O Irã sempre disse que o seu objetivo, o regime, né, sempre disse que o seu objetivo era obliterar Israel, e o Netanyahu vem há anos dizendo que o Irã estava desenvolvendo uma arma, um armamento de poder nuclear. E agora... Tem o poder nuclear, ele está fazendo um estrago? E você imagina, eles correram, segundo um especialista, a ordem do cientista-chefe era correr para que, antes desse ataque, eles tivessem e dissessem, agora se atacar a gente manda. Não, nessa história sobrou até para o cachimbo, né? Tu já sabe que está dando rolo até no cachimbo aqui, né? Porque estão dizendo que houve trocas aí de experiências, né? De material, Não, e esse bendito planeta aí, o Urano, já seguiu na direção do Irã, e inclusive o cara da jabuticaba já não está mais confortável, e parece que a chapa em abril vai ferver aqui. Doutor Alex, no Brasil você tem que saber o seguinte... Jabuticaba. Na jabuticaba. Tá bom. Aí você tem que fazer o seguinte, qual é a opinião que a principal emissora de comunicação do país está apoiando? Pô, boa pergunta. Né, porque quando houve o linchamento público de um ex-líder, Foi esse grupão fez isso. Esse grupo foi lá e apoiou. O consórcio. Agora, esse grupo agora, tá assim... já virou de lado, de novo. Está indo contra quem eles apoiaram. Verdade. Porque é tipo assim, eles não nadam com uma ideologia nem uma bandeira, eles nadam com quem manda. Interesses. Eles vão se juntar a quem vai dar ordem na frente. Então, quando você vê que eles estão mudando de direção e estão começando a bater em quem os apoiava, em quem eles apoiavam, é porque os ventos já mudaram. Não, e eles estão chutando mesmo, estão chutando agora. Não, eles são os mais, eu falo assim, são os verdadeiros, são os melhores velejadores do Brasil. Os caras sentem o vento que vai mudar a noroeste a 15 quilômetros de distância, que o vento ainda vai mudar, eles já estão com a vela virada, meu amigo. Os caras são assim, como eu falei, você pode falar o que for, mas... Eles são urubus? Não, mais. É urubu? Eles são quase que assim proféticos, porque os caras sabem mesmo para onde o vento vai soprar. Então, e assim, eles são corvos. Ninguém pode chamar os caras de descuidados, porque eles já sabem. Quando você ouvir que eles estão mudando, é porque o vento já mudou, meu amigo. Rapaz, só que eles sentem primeiro. Isso é grave, Efraim. Eles sentem primeiro. Por isso que, assim, eu vejo muita gente falar que vai pegar, que o Brasil... Cara, o governo americano quer que aqueles dois grupos que têm 3 letras e 2 letras sejam tidos como grupos de grande alegria, ao contrário, né? De grande susto. Mas estão dizendo isso. Só que, assim, se isso acontecer, meu amigo, babou. Já era. Porque aí é a justificativa que tem para haver intervenção. Só que, eu repito, muito dificilmente isso vai acontecer. Eu já tinha dito isso várias vezes. Tem muita gente dizendo que é certo, que vai. Tem gente que está até torcendo, falar tão inocente. Se isso acontecer, você perde o controle. Então, assim, não é uma coisa... assim, depende de como eu estou falando, como aquilo que influencia, que consegue ver o vento com força, antes do vento chegar e já sabe que vai mudar e já está posicionando mais ou menos o veleiro na direção, começou a mudar o discurso e a direção da onde vai
apoiar ou referendar, porque não é que eles não sabiam, pelo amor de Deus, sabiam, só que não interessava, né? Você vê que agora sim o canhão virou e Agora, quem agora, estava no pavio agora está do lado de lá, na frente da boca do canhão. agora, Efraim, esse aparelhamento na jabuticaba, né, ele está no docinho de 1.000 folhas até a última folha. A nossa situação, guardada as proporções, né, nós somos um Irã também aqui dentro. E nós temos uma religiosidade perversa estabelecida tanto do lado A quanto do lado B, potencialmente para uma zona de confronto, não tão pacificamente como aconteceu com o Irã, que a gente viu aí os mortos sem reagir, gente, um absurdo que aconteceu ali, e 300 mil presos sem reagir, porque aquele povo ali não pegou em arma. Até agora a gente não tem uma informação de um levante iraniano. As pessoas simplesmente disseram o seguinte: baixa, já deu, não aguentamos mais, nós queremos sair disso. Foi só isso, e foi o suficiente para serem mortos e presos, mulheres violentadas, aquele rolo todo. Aqui, o clima é de Corinthians e Palmeiras, Vasco e Flamengo, brother, ok? Eu percebo, né, que há uma comoção sendo construída. Eu lembro de uma informação de 2020 que me assustou, Efraim, que Ah, 2 bilhões de jabuticabas tinham entrado no país. Um grupo, ok? Interrogação quem, aonde, quantos, comprou 2 bilhões de jabuticabas. Isso dava 10 jabuticabas por brasileiro, ok? Se você pegar aí 210 milhões, né, de brasileiros, 10 jabuticabazinhas para cada um em cima do que estava em 2020. 2021 não atualizaram o número de jabuticabas, porque eu acompanho isso, né, desde 2020. 2022 também não atualizaram. E 2023 o dinossauro quis parar a chegada das jabuticabas. Então entrou jabuticaba em 20, entrou jabuticaba em 21 e entrou jabuticaba em 22. Os Estados uhum. Unidos, nós sabemos que a casa mais fraquinha, né, americana, tem lá 30, 40, 50, né, malas de jabuticabas e pelo menos 20, 30 tipos de lançadores de jabuticabas por residência. Isso é o que está lá na parada americana. Do lado de cá, eu estimo aí algo em torno, talvez, de 4 bilhões de jabuticabas que estão por aqui em algum lugar. Essas jabuticabas estão aí, o dinossauro não conseguiu pegar essa jabuticaba, não conseguiu pegar essa jabuticaba ainda, e agora o clima interno, né, é pró-jabuticaba, feira da jabuticaba, jabuticaba para todo mundo, para todo mundo. Para complicar, os garotos nossos, ok, que estão envolvidos aí nos P da vida, a maioria, Efraim, são desviados nossos. O Espírito Santo pode trazer esses garotos de volta. E o que eles têm na mão podem fazer parte da cena que está para se formar dentro da República da Jabuticaba, que é algo que eu penso, tá? Porque como eu fui da inteligência, trabalhei com a turma da inteligência, trabalhei como guerrilheiro, primeira coisa que você faz é tentar demover o cara A para trazer ele para o lado B da história. Ok? Isso é o primeiro passo. E a gente sabe que, né, a loja C&A está andando dentro do país, a loja, né, da Moça também está andando pelo país, e a gente viu o Irã se levantando para morrer de graça. Quem é que fez aquilo? Como é que aquilo aconteceu? Já que eles sabiam do que os caras eram capazes, e mesmo assim eles se apresentaram como pinto na feira para serem presos e mortos. Isso não é estranho? Mas aí é que tá. É meio que assim, os persas não tiveram muitas opções. Na verdade, eles já vêm se preparando para isso há muito tempo.
Eles sabiam que estavam eles eram os próximos da fila. Quando a gente vê aquele cara do chapeuzinho de pescador, de Indiana Jones, falando em 2010, e ele disse exatamente quem era o próximo da fila, e aconteceu, disse que ia acontecer em 2020, disse que o próximo da fila eram os persas, com o povo do Livro Preto, que ia ter um choque e que ia ser apoiado, porque eles queriam até antecipar, mas disseram que ainda não havia preparo do povo, né, do livro. Então, eles estavam com um pouco de pressa, mas tinham que esperar o povo do livro estar pronto para fazer esse. Por quê? Porque esse agendamento. Então, se a gente que estuda sabe, imaginem eles. Eles sabiam que não tinham outro caminho. Por isso que eu não acredito que a jabuticaba vai sofrer esse tipo de intervenção. Não acredito. Posso estar enganado, e eu não Pode estou dizendo que é acontecer, profecia, não pode estou dizendo que Deus acontecer, me mostrou, Deus não mandou avisar, Deus não me mandou avisar nada, estou fazendo análise. pode acontecer uma insurreição da jabuticaba? Não. Não. Lembra que quando você, no primeiro mês do Trump, eu falei numa possível guerra civil americana, né? Você diz que o cenário, à época, não permitia. Né? Hoje permite nos Estados Unidos? Ainda não. Porque eu acredito que um cenário desse de conflito civil ele precisa ter alguma capacidade de, de, de inspiração. E lá, por ser mais desenvolvido do que no jabuticaba, essa coisa de os dois lados da tesoura, eles lá são muito mais desenvolvidos a esse ponto. Pragmáticos. Isso. Então, assim, você não tem hoje uma inspiração que faça oposição ao que está na situação. Da mesma Não há maneira uma que. paixão pelo futebol, não há paixão para ir Não, para o não, não. racha. Até esse pragmatismo não é nem de um povo extremamente desenvolvido, é simplesmente. Deixa eu Insanidade? botar de outro jeito. Insanidade? Você acha que seria Não, eu vou falar insanidade? uma coisa mais básica e mais rudimentar e fisiológica ainda. Sabe o que é? Você consegue tirar alguém que está acostumado com luxo a ir para o campo trabalhar com enxada? É Nem mais ou menos pensar, isso. As nem pensar. pessoas, as pessoas quando se acostumam com o conforto, elas não querem voltar, ou quem não viveu não quer experienciar o outro lado da moeda. Cara, mas aí a Europa está na contramão disso, que a Europa foi palco de uma Primeira Guerra Mundial, uma gripe espanhola, uma Segunda Grande Guerra Mundial, ok? Vive uma densidade demográfica negativa, e olha como é que os líderes se comportaram no conflito da Rússia e a Ucrânia. Mas aí é que está. Depende, são coisas bem diferentes. Se você conhece o europeu ele é muito mais. Quer ver uma coisa? Eu conheço gente aqui na Europa que é muito, mas muito rica. E você não sabe. Uhum. Gente que tem muito, mas você anda ali, o cara tá ali, senta na mesa, Eu bate tive com papo. os três assim na Suíça, verdade. Na Suíça, então, pelo amor de Deus, tem muito, muito Verdade, arquimilionário que o verdade, cara tá ali tomando cafezinho, andando, verdade. e você não faz noção de que o cara é daquele jeito. No Brasil, se o cara. Inclusive, Efraim, quiseram que eu fizesse a aquisição de um terno baratíssimo, da Brioni, por R$ 250.000. Mas para eu comprar esse primeiro conjunto de terno, eu teria que gastar numa compra R$ 850.000 lá em Zurique. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, Aí você Jesus! vê mais A ou loja menos foi isso. fechada para atender o ancião, tu acredita nisso? A loja Uhum. fechou para mim, e eu cheguei lá como se eu fosse um sheik, né? E mesmo, tudo bom e do melhor, os caras me apresentando a roupa, aquela coisa, bababá. Aí veio, né, o valor, R$ 250.000. Porém, o cara falou, senhor Alex, o senhor precisa fazer uma compra primeira de 850.000 para o senhor poder levar esse terno também de 250.000. E esse mundo da exclusividade, apesar de ter isso, mas você vai ver que qual era o meu ponto de vista? Se
Isso acontece na Europa, e a gente está usando o exemplo máximo, que é o da Suíça, mas é mais ou menos assim. No Brasil, eu conheci pessoas no Rio de Janeiro que moravam na Baixada, tinham uma loja de, sei lá, pneus, de não sei o quê, abriram umas duas, três. Assim que acenderam um pouquinho, que foi parar Aí de. correram para a Barra e o Recreio. Perfeito. Foram. Isso não aconteceu uma, duas ou 10. Isso aconteceu dezenas de vezes, com dezenas de pessoas que, quando ela tem uma pequena melhora, ela migra para um lugar que está à altura do que ela ganha, do que ela tem. Aí chega lá, ela fica isolada, sem amizade, reclamando da vida, porque não tem ninguém para comer um churrasco. Aonde vivia? Todo fim de semana estava na churrascada, iam para a praia junto, tomavam banho de piscina, festa pra caramba, com custo desse tamaninho em relação à vida, porque tudo é barato, a escola é barata, o dia a dia, você não tem O gasto. outro condomínio dele é R$ 3.000 e ninguém Aí dá ele bom vai dia. para um lugar e ele tem dinheiro para pagar aquilo, mas ele é isolado, porque não conhece ninguém, tudo que vai fazer tem que sair de carro, não tem amizade com os vizinhos, e fica lá vivendo uma deprê danada, porque agora acendeu. E isso não acontece aqui. Então, e eu que estou respondendo a mesma pergunta, quando você tem uma mentalidade aonde as pessoas não estão só pensando em mostrar o conforto e o ganho e o quanto elas são Ostentar. ostentar o quanto elas têm, você não vai convencer pessoas que estão vivendo uma vida praticamente boa a entrar nisso. Por isso que você falou, mas a Europa não tem esse tipo de mentalidade. Por isso que os líderes, eles são muito pragmáticos mesmo, e muito pé no chão. Já A no, Rússia, então, seria uma ameaça de fato ou não? dizem os europeus que sim. É muito difícil, olha, doutor Alex, olha só, eu sou assim, eu sou humilde para dizer que eu não consigo fazer uma análise de se é ou não é realmente um perigo. Os europeus, líderes europeus, não os europeus diários, cara, eu vivo aqui na Europa, eu vou te falar, a gente aqui discute isso aqui todo dia, mas eu vou conversar com as pessoas na rua aqui, eu encontro com estrangeiros, eu conheço pessoas de vários países, ninguém toca nesses assuntos não, doutor Alex. Não, é verdade. A menina lá da Suíça, do bunker bagunçado, ela falou: Eu acho que está tudo normal. Eu falei: Meu Tá, mas Deus! é mais ou menos o sentimento geral aqui, sabe do negócio, tão preocupada com o preço do combustível que subiu para caramba agora, semana passada para cá, isso sim. Mas não de uma maneira de a gente falar disso, de entrar nesse assunto. Você quer ver uma coisa? Você entra no TikTok e você vê mexicano falando, brasileiro falando, americano falando, latino-americano de todos os caminhos, colombiano, venezuelano, falando dessas coisas, argentino. Mas você vê dificilmente um espanhol falando disso, ou um português nesses assuntos. Tem um ou outro, mas não tem essa monte de pessoas. Tudo bem que o algoritmo não fica mostrando também todo mundo, porque se você não vê, ele não te mostra. A gente fica meio cerceado achando que está vendo. Conheço o mundo através de. Não, você conhece o que você disse para o algoritmo que você gosta de ver. Mas, em geral, você não vê esse envolvimento geopolítico como você vê nesses outros lugares, entendeu? Essa política, Efraim, essa política, né? Vim para cá porque você daqui a pouco vai derrubar aqui. Essa política da Europa de alienação, ela estaria dentro já desse processo geopolítico de dominação do europeu, porque o europeu sempre foi uma população mais esclarecida, mais culta, né? E, de repente, ele está mais emburrecido geopoliticamente. Isso seria uma consequência já dessa agenda, inclusive 2030, mesmo com os impactos que eles sofreram aí em 2020 para cá? É o que eu falei. O meu argumento é exatamente esse. Quando você tem um conforto e uma pacificação de vida, você não quer abrir mão disso. Você tinha me feito a seguinte pergunta: você acha que vai ter uma guerra, um conflito civil dentro dos Estados Unidos? Não, porque as pessoas não querem abrir mão
do pouco conforto ou conforto que eles conquistaram até ali em troca de uma nova maneira de ser país. Eles não vão fazer isso, não vão fazer essa troca. Normalmente as pessoas estão dispostas a ir até as últimas consequências quando estão na situação do Irã, onde eles perdem todos os direitos e são obrigados a aceitar qualquer coisa que os líderes dizem que tem que ser, mesmo discordando, você tem que fazer aquilo. Aí você leva o cara para um ponto que ele fala, ó, qualquer coisa é melhor do que isso. Mas não é a Então, situação então, hoje. então a gente pode botar a Europa na síndrome do avestruz, botando a cabeça no buraco, ou da galinha no galinheiro, que está recebendo ali a raçãozinha, e o ovo está sendo tirado dela, mas a vida dela continua ali, e ela recebe o milhozinho. Não, não nesse ponto. Eu não acho que é essa análise do avestruz. Eu acho que é aqueles que vão andar mais algumas milhas nessa situação até que não haja mais como fazer a não ser trocar. Porque tem uma coisa interessante sobre o europeu. O europeu não quer entrar em guerra, não quer, apesar de todo o discurso, não pense que o discurso dos líderes em relação à Rússia é o pensamento europeu, é o discurso dos líderes e a quem eles respondem seus interesses é problema deles, mas é o tipo do cara que, assim, cara, para manter a paz, eu não vou dar só mais um boi, não, vou dar boiada para não entrar nessa briga. Só que tem uma coisa, é o português é assim também. Ele faz tudo para não entrar na briga. Tudo. Cara, não, tá bom, eu trabalho mais um pouco para te pagar, pra gente. A dívida era sua comigo, mas eu até vou te pagar para a gente não brigar. Mas no momento em que ele entra, aí você não consegue mais se livrar dele. É tipo assim, é o que meu pai dizia para mim quando eu era muito folgado, garoto, que eu sempre conto aqui que eu brigava com todo mundo. Meu pai só dizia assim, ó, cara, já que tu é brigão e não tem como eu te consertar disso, e só não pode chegar em casa chorando, senão apanha de novo, não briga, não mexe com quem é quieto. Porque esses são perigosos. Que é aquele cara que vai deixar o dia que ele perder a calma, ele vai fazer algo oposto ao que ele sempre foi. Então, meu pai botou medo, eu não mexia com gente quieta, só mexia com os folgados igual a mim, mas, e tinha que ser mais forte do que eu, porque eu me sentia forte. Eu não mexia. Se era da minha altura e estivesse brigando com um cara maior, eu não queria nem saber qual era o motivo da briga. Eu partia para cima do cara maior, porque eu achava que eu era mais forte que os garotos da minha idade, entendeu? Eu não brigava com o garoto da minha idade, porque eu achava que era covardia. Os que eu apanhava. Eu era maluco. E é interessante que, assim, pessoas quietas, que não era o meu caso, eu era o folgado, então o folgado pode brigar, sair amanhã, tá todo mundo se abraçando ali. O europeu é aquele cara quieto que não quer brigar, ele não quer, não quer, não quer. Mas no momento que ele entra, ele não vai sair daquilo com facilidade, porque agora ele tomou uma decisão definitiva. Você me lembrou a questão do módulo Fúria, né? Quando entra no módulo Fúria, porque aí ativou a Fúria, o cara não quer nem saber, brother. O cara vai Aí para ele não cima enxerga mais mesmo. nada, ele vai, Foi. vai até as últimas Não, consequências. Por isso que eu, quando houve guerra aqui, foi carnificina. total, não, total, total. E é sem misericórdia mesmo, sem Não, misericórdia. O modo Fúria esquece. É não Game tem of Thrones misericórdia. purinho. O Game of Thrones é baseado, acho que, na cultura europeia, porque não é possível, é muito Total, parecido. total, total. Pegando, né, a especialista, a tua esposa no Game of Thrones, né, nós temos a ameaça do gelo, né? E temos aí essa onda do dia 20 e nós temos a chegada do 8 de julho. Pode sair alguma coisa lá do gelo para cá, Efraim? Olha, rapaz, é uma boa teoria. A gente não pode afirmar que é, mas assim, que alguma coisa muito esquisita vai acontecer, vai. E o gelo é um lugar que ninguém tem acesso, nem ao norte nem ao sul. Nelson. Ao norte, porque é complicado você ir para lá, ao sul, porque não pode. Por que, que não pode? Não, porque tem um acordo. Acordo baseado em quê? Por quê? Ninguém explica. Não, tem a ver com aquele bendito almirantezinho que foi para lá, tomou um sacode e voltou desesperado, né? Porque nós temos a história do almirante, não é isso? Foi depois do almirante que eles tomaram essa decisão, né? Ele foi com uma frota americana para lá, tomaram um sacode, a parada era para ficar não sei quantos meses, em questão de dias, os caras já estavam voltando desesperados, contando horrores do que viram lá e até cessearam os caras. Né? Eu vi um documentário, né, falando que os que ainda estão vivos, com 90 e tantos anos, ninguém abre a boca. Né? Os caras não abrem a boca do que viram lá, não.
Então, alguma coisa muito estranha tem pro lado de lá mesmo. Tem algo E estranho aí ali. a gente tem que saber se é por isso, se for o que é, e se o que é o que a gente acha que é e vai. É tipo Tá assim, ruim. será que acabou o prazo do acordo de cada um fica na sua? Rapaz, ó, isso aí é um papo legal pro Código de Enoque sábado, hein? Acabou a história do cada um fica na sua, o pau vai toda. O pau vai. Tá Efraim, aí, isso eu é forte. vou botar uma observação na aula sobre isso. Eu não ia falar disso, não, mas posso falar. Porque eu tenho É, muito não, é material disso aí. importante. Não, é importante, porque né, a gente tem visto aí uma movimentação muito estranha em tudo, cara. Tudo está muito estranho. E a impressão que me dá, não sei se você fez essa leitura, mas o Trump comentando essa guerra, ele parece que é um humorista. Tá estranho. A maneira como ele fala da guerra, da destruição dos navios, dizendo que eles acharam mais engraçado afundar os navios. Tá algo assim muito estranho, como se o cara tivesse possuído, cara. Eu também achei muito esquisita aquela fala dele, dizendo que por que vocês estão afundando? Era só podiam pegar um navio para vocês. Aí falou, me perguntaram por que vocês não capturaram o navio e passaram a usar na frota? Ele falou, porque é mais divertido afundá-los. Foi. Muito E não, esquisito. Não é um comentário normal mesmo, não, doutor Alex. Tem. e E não a é gente ficar dele, tentando entender com muita intelectualidade também não funciona, não. É gente mesmo com pouca espiritual. capacidade de amar e de pensar no próximo. Não, é espiritual. Eu vi É. aquela fala totalmente espiritual. Eu vou te ser sincero, né? Você atua em libertação, eu também atuo, cara. Me deu a leitura de um Zé Pilintra, cara. Entendeu? Um Exu. Quando eu vi a parada, a posição corporal dele, né? Literalmente me trouxe a questão de Exu. Ali, né? Aham. Você entendeu? Muito estranho mesmo, tá, gente? Estranho demais a maneira, né? Em cima, e há uma celebração, né, do conceito de morte sem implicação da vida, né? O que caracteriza os cultos mais macabros aí da humanidade, né, na oferta de sangue, porque não há compromisso com a população, pelo menos o discurso, o compromisso com a população iraniana é nenhum a ponto de cogitar a manutenção de um sistema desde que não me atrapalhe. Outra fala também que eu não entendi nada. Que não bem atrapalhe, é um sistema que apoia as nossas expectativas. E para Israel, que deixa Israel em paz. Mas é o que eu estou falando. Os povos, as nações árabes, que são do CCG ali, que são tipo o grupo de nações do Golfo, né, do Golfo Pérsico, estão com muita dúvida sobre a seriedade do governo americano em A fechar com lisura, eles. a lisura. Estão achando que eles podem ter entrado numa furada. Porque eles falaram o tempo todo ele falando de paz, de paz, de paz, e ele decidiu unilateralmente atacar. Não, e trazer a Segundo. guerra para eles. Porque eles, exatamente, enquanto eles não estavam sendo atacados, eles não estavam nem aí, mas agora eles estão sendo atingidos diariamente. Diariamente. Não, Todos eles agora, ó, quer ver uma coisa? Todos os países em volta pararam a produção de petróleo. meu Deus do céu. Prejuízo absurdo, né, Frank? Absurdo prejuízo. A gente vai sentir em abril, né? Não, abril, o ancião falou que vai ferver geral, né? Eu falei de Porque aí as chapadia. consequências vão vir em abril Vai. desse atual conflito. Total, total. Efraim, gratidão aí, né? Temos alguma resposta final aí, algum anúncio aí diferente, alguma notícia que vale a pena Eu fazer o acho que vale a comentário? pena a gente lembrar que hoje, só do Irã, são 5 milhões de refugiados hoje fora do Irã, desde que começou a estimativa aí, que tem mais de 5 milhões de iranianos fora do Irã, para as pessoas que ainda duvidam, né, de que acham que o iraniano está bem. Pô, eu vi um vídeo de um cara mostrando dias antes da guerra, o pessoal andando livremente no shopping. Cara, aquilo ali é propaganda. As mulheres não podem andar daquele jeito, cabelo Eu à também. mostra. É assim, aí você vê que o pessoal fica com narrativa e acreditando nessas falsas expectativas de que se não fizessem nada ia ficar tudo bem. Não ia. Tem um monte de iraniano fora dizendo assim que esse regime tem que cair porque eles não podem nem voltar, cara.
total. É, algo semelhante à Venezuela, que também até agora não normalizou, né, Fran? A É, situação porque do Maduro já vai completar, eu acho que 6 semanas o julgamento. Saiu alguma nota não, né? Nada. não, e o que acontece nesses lugares é que eles assim demoram a se ajustar de novo, porque você, para ficar no poder, você tem que, tipo assim, manietar, literalmente manietar toda a instituição do país, a sua régua. No momento que aquilo acaba, você não tem como chegar agora e voltar ao que era antes, é só um passe de mágica. Tem toda uma instituição que tem que ser refeita. Os padrões de como as coisas funcionam. Antes ele dava uma palavra, todo mundo tinha que fazer aquilo. Agora você não tem nem pessoas mais com autonomia para tomar decisões nas divisões de baixo. Você precisa refazer tudo. A maneira, você vai ter que. Minha gente, nos ajude aí dando o like, deu 15 importante, agradecer toda a turma aí dos verdinhos, como o Elric, né, que são mantenedores aqui do canal, aqueles que têm feito a sua doação aqui na live, gratidão Já aí, os vamos 10 doadores, quedas, já vamos parar aqui. os doadores aí, ó, os que nos ajudaram, né? Estão fazendo a sua doação, gratidão aí por todos que apoiaram a live aqui, né? E o Efraim, quando foi, né, cancelado aí de novo, hoje foi o dia dos cancelamentos, hein? Olha, vou Houveram te aí falar, uns caiu 5 muito hoje. cancelamentos. 5 cancelamentos aí. Mas Deus é bom, estamos de pé, gente. Avisa lá que a gente está de pé. Efraim, gratidão aí. Amanhã, E se aí vê Deus aí como é quiser. que vai ser isso, com a mudança de nome de horário, se teve mais entrega. É, vamos ver, vamos ver. Hoje houve menos apoio financeiro, ele é sensível a isso, né, gente? Então, você que está ouvindo, ó, gratidão aí, o Alex, Alex. ó, tinha que chegar aí na reta final aí, o artilheiro. O Alex aí, artilheiro aí, nos ajudando, você que está nos ouvindo, você doe também, para poder aumentar a entrega, você compartilhe, né, o conteúdo do canal. Preciso de vocês no canal de cortes, gente, ó. O Bill falou para mim que nós temos que chegar a 10 mil no corte. Então, você, por favor, se inscreva no canal de cortes oficial, Dr. Alex Alves, que é o nosso canal reserva, ok? Nós já estamos colocando as lives no canal reserva. Então, você já se inscreva lá, deixa a sua inscrição lá, porque é importante aquele canal para ele poder estar, né, em condição de uso. Ele tem que ter 10 mil seguidores. Nós só chegamos a 5 mil. Então, contamos com vocês lá, se inscrevendo no canal Reserva, Dr. Alex Alves, e aqui virando mantenedor, como a Márcia Canassa, o Elric, que estão nos ajudando aí como mantenedores, os verdinhos. Precisamos de 1.000 verdinhos, gente. Não chegamos nem a 100 ainda. Então, que você seja tocado a fazer parte desse exército, desses 1.000, para nos ajudar a enfrentar o algoritmo. Né? Juntos, nós podemos avançar e alcançar uma pessoa que precisa das informações que diariamente nós compartilhamos aqui. Efraim, obrigado aí, bom Um descanso, abraço irmão. aí, doutor Valeu. Alex. Shalom Shalom, para shalom. todos. Um abraço, gente. Deus abençoe.